A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui vos sauda é o pastor Júlio Ferreira. E mais uma vez eu venho te convidar em ouvir a palavra de Deus, pois está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nessa tarde nós vamos estar meditando em João 8:12, que diz assim: Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz e a vida. Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, vai falar conosco através da fé. Jesus, ele é a luz. Jesus, ele é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ninguém vai para o Pai senão por Jesus Cristo, porque ele é o Salvador dos teus. Ele veio buscar um povo lavado e remido pelo teu sangue. Porque nós vemos na palavra do Senhor que desde quando Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou a vida, Deus criou o homem. Porém o homem não tinha pecado. Mas quando o homem ele desobedeceu a Deus pelo pecado, que Deus falou para Adão: Adão, não coma desse fruto, dessa árvore, porque no dia que tu comer, certamente tu morrerás. Mas a palavra de Deus vai nos contar que havia uma serpente, chamado Satanás, enganador, mentiroso, que engana as nações. E ele enganou a Eva, dizendo: Deus falou que tu morreria se tu comer desse fruto. Não, mas teus olhos serão abertos, tu serás como Deus. E nós conhecemos que Eva, ela comeu do fruto proibido. Não só ela, mas também deu para Adão comer. E os olhos deles foram abertos. E eles conheceram o bem e o mal. O bem já estava com eles. Porém, o mal, eles viram o pecado. E eles foram banidos do jardim. E nós vemos que o ser humano se tornou uma geração caída. O ser humano se tornou uma geração pecaminosa. E nós vemos no decorrer da caminhada que Caim matou Abel, o teu próprio irmão. E através de Caim matar Abel, foi o primeiro homicida. E a terra bebeu o sangue do teu irmão. E o sangue de Abel clama diante de Deus pelaquele homicida, pelaquela morte. E daí para frente só vem maldade, mais maldade. Quantas coisas ruins têm acontecido. E nós vemos que Deus, num certo momento, ele falou: eu me arrependi de ter feito o homem. Só que por mais que existe multidões, mas a palavra de Deus vai nos dizer que há um remanescente, há um povo escolhido por Deus, um povo zeloso, um povo de boas obras. Porque no meio daquela geração corrompida, Deus achou graça numa família, louvado seja Deus, onde o chefe daquela família se chamava Noé. Noé, com teus 3 filhos, sua esposa, e Deus achou graça em Noé. E falou: Noé, constrói uma arca para você e sua família, e pega um animal de cada espécie. E Noé, ele obedeceu a palavra de Deus. Ele obedeceu o que Deus mandou ele fazer. E a palavra vai nos dizer que Noé ele demorou 100 anos para fazer a arca. E muitos daquele povo olhava e pensava que Noé estava louco. Mas ele estava ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Porque é importante o homem ouvir e obedecer a voz de Deus. E nós conhecemos que Noé,
ao cumprir o tempo de edificação, chegou o tempo da ira de Deus, aonde ele entrou com a sua família, os seus animais, e o anjo trancou a porta da arca por lado de fora. E você vê que Deus acabou com aquela geração, a geração dos malignos. E depois que Noé, depois de 40 dias e 40 noites, a palavra de Deus vai nos dizer que a água abaixou e Noé encontrava em terra firme. E aí por diante, aquela geração começou também a prosseguir, começou a gerar filhos e filhas e foi indo, louvado seja Deus. Mas o homem ainda havia o pecado lá de trás. Cada homem tem o conhecimento do bem e do mal. Cada homem na face da terra, ele tem esse conhecimento. E nós vemos que no decorrer da passagem se levantaram os nomes, poderes, reinos, nos 4 cantos da terra. Pessoas grandes, pessoas poderosas, reis poderosos, nações poderosas. E foi indo. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando havia um rei bom, toda a nação prosperava. Como o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Como Salomão, um homem cheio de sabedoria, que usava a sabedoria para ajudar o povo. Então você vê que muitos reis se levantaram, muitos juízes em Israel. Houve o libertador chamado Moisés, que tirou aquele povo do Egito e levou para o deserto, que estava levando para uma terra prometida. Mas em todo lugar havia aqueles que são e aqueles que não são. Porque a palavra de Deus vai dizer que há o trigo e há o joio. E a palavra de Deus fala que o trigo ele colhe no seu celeiro. Porém o joio é lançado no fogo. Mas importa que ambos cresçam junto. E assim por diante. Toda a nação, todo o povo, toda a comunidade, tudo tem que crescer junto. O evangelho tem que ser pregado. E nós vemos que se levantou muitos reis bons, juiz, porque depois que Moisés morreu, a palavra de Deus vai dizer que Josué, ele deu continuidade na caminhada. Josué prosseguiu com aquele povo para a terra prometida. E quando Josué, com aquele povo, mas muitos naquele momento duvidou da promessa de Deus. Muitos duvidaram daquilo que Moisés tinha falado. E eles pereceram pelo destruidor. Eles pereceram pela serpente. Eles pereceram por muitas coisas, por ter desobedecido a palavra de Deus. Até mesmo o próprio Moisés não entrou na terra prometida, mas ele alcançou algo melhor, que foi a salvação da sua alma, que é o mais importante. Mas Josué deu seguimento, porque Deus falou com Josué: Josué, se esforce, tem de bom ânimo, pois eu sou contigo. Não tema nem te se espante, mas guarda o livro da lei na tábua do teu coração, para que tu e esse povo prospera, aquele que ouvir a palavra de Deus. E você vê que Josué obedeceu, foi um homem fiel a Deus. Mas depois da morte de Josué, a palavra de Deus vai dizer que quando não há um bom líder, todo o povo perece. Depois da morte de Josué, todo o povo começou a perecer. E eles começaram a voltar os corações deles para deuses estranhos, para se curvar diante de imagem e escultura, para buscar
adivinhos, feiticeiros, se misturando com o povo pagão. E ali, mais uma vez, eles começaram a perecer. E a palavra de Deus vai dizer que Deus levantava uma nação para castigar o povo dele, o próprio povo de Deus, para que pudesse haver arrependimento. E aquele povo, quando eles começavam a ser machucados, ser feridos, eles começavam a clamar a Deus, começavam a clamar ao Senhor, e Deus usava de misericórdia, e levantava um libertador, levantava um juiz. Muito juiz foi levantado, Jefité, Sansão, Débora, muitos outros foi levantado, Gideão, muitos foram levantados para defender. Mas sempre quando um líder perecia, todo o povo perecia também. E, por fim, teve os reis, como Saul, que se apartou de obedecer a palavra de Deus. Também teve Davi, que errou na verdade, mas era um homem que se arrependia, um homem que tinha um coração quebrantado diante de Deus. E foi um grande rei em Israel. Mas a palavra de Deus vai dizer que sempre levantava alguém que era bom nos caminhos, e quando levantava um rei mau, todo o povo perecia. E nós conhecemos a passagem do Senhor, que Deus levantou muitas pessoas, Deus levantou profetas, Deus levantou pregadores, evangelistas, Deus levantou até mesmo um profeta como Jeremias, e Deus colocou a palavra na boca de Jeremias, e falou para Jeremias: Jeremias, a palavra na tua boca será como fogo, e esse povo como lenha, porque não tem dado ouvido à palavra de Deus. Esses homens têm se corrompido os corações, e não têm se humilhado diante da presença de Deus. E nós conhecemos a passagem que quando Deus falou: Jeremias, que tu vês, Jeremias? E Jeremias falou: vejo do norte uma nação, vejo do norte uma panela fervendo. E Deus falou para Jeremias: Jeremias, tu vieste bem, que aquela panela fervendo era uma nação poderosa do norte, que viria contra Israel, Jerusalém, vinha contra o povo de Deus. E Jeremias falava para aquele povo para se arrepender. Jeremias pegou um jugo, botou nas suas costas e falou para aquele povo: se arrependa, sujeita ao jugo do rei Nabucodonosor, pois ele foi levantado para castigo de vós. Porém, aqueles homens não quereram obedecer à voz do profeta, porque eles amavam mais a glória do homem do que a glória de Deus. E nós conhecemos que aquele povo pereceu. Nabucodonosor invadiu a cidade, queimou o templo, acabou com aquela cidade linda e maravilhosa, e levou aquele povo para o cativeiro da Babilônia. Mas ali, eu volto a dizer, que sempre há um remanescente. Mesmo que aquele povo foi levado para o cativeiro, mas ali Deus olha, louvado seja Deus, e sempre levanta um homem de Deus. E quando aquele povo estava no cativeiro, a palavra de Deus vai dizer que havia 4 homens de Deus. Havia Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel, que tinha o nome de Beltazar. E aí você vê que aqueles 4 homens, no meio daquela geração corrompida, eles temiam a Deus e buscavam a Deus. E quando aquele rei pagão queria que ele comesse os manjares do rei,
Daniel e seus 3 amigos falou: não, nós não se corrompemos com manjares do rei, porque nós adoramos somente a Deus e nós não iremos comer o manjar do rei. E aquilo foi um não de Daniel para falar um não maior lá na frente, porque ele temia a Deus. E nós conhecemos a passagem que Daniel, sendo um homem de Deus, quando o rei teve um sonho, quando o rei teve aquele sonho sobre aqueles reinos, ele viu uma estátua muito grande, com a cabeça de ouro, viu as partes de prata, de cobre, de ferro, com barro, e tudo aquilo era reinos. E o rei queria uma interpretação. E Daniel falou: o Deus que eu sirvo, esse sim tem interpretação. Só que aquela estátua grande e poderosa, quando louvasse a Deus, vem uma rocha vinda lá do céu e rompe com aquela estátua. E ela cai por terra e missua. Ela fica como pó. Ela foi destruída. E Daniel traz a revelação para o rei e diz que aquela estátua era reinos que era levantado. E o rei Nabucodonosor, aquela estátua de ouro, aquela cabeça de ouro, mas aqueles reinos foi destruído. E logo viria um reino que era uma rocha poderosa, sem auxílio da mão humana, esmiuçou aquela estátua. E aquele reino não pode ser abalado. Aquele reino não pode ser tomado, porque a rocha é o reino do céu. E nós vemos nos dias de hoje, sempre o homem, ele querendo mudar a humanidade, sempre querendo fazer algo, homens grandes, homens poderosos, homens de vários lugares, querendo mudar, querendo estabelecer um reino nessa terra, estabelecer justiça, princípios. Mas a palavra de Deus fala, desde lá de Adão e Eva, o homem é caído. O homem, ele é ligeiro para o mal, ele é ligeiro para o pecado e tardio para fazer o bem. O homem, para fazer o mal, ele é rápido, mas para fazer o bem ele demora, ele custa fazer o que é bem, o que é bom. Até mesmo para ajudar, ele pensa e pensa se deve ou não deve ajudar o irmão ou a irmã necessitado. Ele pensa, porque ele é devagar para fazer o bem. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Deus, ele olhou lá do céu, ele olhou essa humanidade caída, e a palavra de Deus vai dizer que ele não viu um justo sequer, porque não havia nenhum justo. Todos se desviaram, todos se fizeram inútil. Não há um que faça o bem, não há um sequer. Com a boca muitas vezes aberta, fala coisas, peçonhas, coisas malignas, que não agrada o Criador Todo-Poderoso. Mas Deus, mesmo assim, ele achou graça, porque não havia nenhum justo. E ele mesmo falou: vou eu salvar, vou eu libertar, vou eu oferecer o maior sacrifício, vou eu oferecer a salvação gratuita. Como diz na palavra, pela graça sois salvos pelo meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que na época de Herodes, na época do Império Romano, quando Roma dominava praticamente boa parte das nações, dominava Jerusalém, e aquele povo, mais uma vez, eles clamavam por um libertador. E o profeta Isaías muitas vezes profetizou, dizendo sobre o Salvador, Emanuel, Deus conosco, o Messias,
que havia de vir, o Rei dos reis e senhores do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Havia essa promessa e aquele povo mais uma vez clamava por um libertador que já havia promessa lá da casa de Davi, que dizia: não faltará aquele que se assenta no trono de Davi, não faltará reis, não faltará que assentará. E ali a profecia estava próxima de se cumprir. A palavra de Deus vai dizer que uma virgem concedeu e deu luz, gerado pelo Espírito Santo. Uma mulher de Deus, uma mulher que temia a Deus e Deus achou graça. E aquela mulher foi gerada para aquele propósito. E ela gerou o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. E você vê que desde o começo, o escolhido de Deus é perseguido. Porque a palavra de Deus vai dizer que Herodes, quando aqueles magos viu a estrela, eles foram atrás e foi até o rei Herodes, e perguntando do rei que havia de nascer. Herodes, carregado de inveja, a palavra de Deus vai dizer que ele mandou matar todos os bebês, porque ele queria ser rei, não queria outro rei. Mas o que Deus tem, o que Deus faz, ninguém pode impedir os planos de Deus. Deus guardou o menino Jesus no Egito, depois da morte daquele rei, Deus mandou chamar de volta. E Jesus crescia no conhecimento e crescia na graça do Espírito Santo. E ele veio para salvar. E a palavra de Deus vai nos dizer que Deus enviou, como diz o profeta Isaías: eis a voz que clama no deserto. Havia um homem chamado João Batista, que pregava o batismo de arrependimento, que dizia: arrependei-vos vós, pois é chegado o reino de Deus. E muitos ali se arrependiam, esperando o Salvador. E Jesus, na sua idade de 30 anos, ele se aproxima de João para cumprir a promessa de Deus, que diz: louvado seja Deus, que havia o libertador. E Jesus, se aproximando, João ele viu o rei dos reis, Senhor do Senhor, e olhou e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois aquele que tu vê, o Espírito em forma de pomba pousar sobre ele, esse sim é o Salvador. E Jesus foi até João e falou: João, me batiza, João. E João falou: eu que queria ser batizado por ti, vem tu a mim. Mas Jesus falou: me batiza, João, para que se cumpre as Escrituras. E ali, Jesus, ele começou o teu ministério. E Jesus, quando começou, diz que uma grande luz se acendeu no mundo que estava em treva. Pois ele é a luz do mundo. E ele falou: arrependeis vós, pois é chegada o reino de Deus. Jesus fazia o bem. Jesus curava, libertava aqueles que havia preso em grilhões, prisões. Jesus levantou uma grande guerra, não contra o reino do homem, mas sim contra o reino de Satanás, que governava, que oprimia, que entristecia, que atormentava muita gente. E aí Jesus veio, o maior libertador de todos. Porque não teve um desde o princípio, e nunca haverá outro. Somente ele
Somente Jesus, ele é o justo. Somente ele obedeceu à lei de Deus. Porque não houve um que pôde obedecer à lei de Deus. Tanto que Jesus, quando ele falou, eu não vim para cancelar a lei, mas sim eu vim para cumprir a cada tio da lei. E só Jesus obedeceu à lei até o final. Para salvar e libertar os que estavam cativos. Ele veio para os oprimidos. Ele veio para aqueles que já não via mais esperança. Ele veio para os quebrantados de coração. Ele veio para aqueles, como diz na palavra, os cansados, os oprimidos, e ele aliviou o jugo suave e o fardo leve de Jesus Cristo. Tirou da potestade das trevas e levou para ele. E Jesus, ele levou muitos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas venha ter a vida eterna naquele grande dia. Porém, o homem amou mais as trevas do que a luz. E você vê que a palavra de Deus vai dizer que por mais que Israel seja como a areia do mar e as estrelas do céu, todavia o remanescente que será salvo. Aqueles que realmente precisam, aqueles que têm fome da palavra e sede da justiça, aqueles que têm sede do Espírito Santo de Deus, aqueles que não andam segundo a carne, aqueles que não andam segundo a vontade do homem, mas sim segundo a vontade de Deus. Aquele que quando Jesus estava diante de Nicodemos, Nicodemos foi até Jesus, e Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. E Nicodemos não compreendia nem entendia, e falou, porventura, como pode o homem sendo velho voltar para o ventre da mãe? Jesus falou, o que é carne, o que é espírito, mas é necessário o homem nascer da água e do Espírito de Deus. Porque Jesus ele veio salvar um povo que havia se perdido. Porque ele diz na tua palavra, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu enviei a vós. E eu vim para os meus. Porém, muitos não receberam. Mas todos aqueles que receberam, ele deu poder de ser filho de Deus. Que não anda mais segundo as suas vontades, que não anda mais segundo as suas concupiscências da carne. Como diz o apóstolo Paulo, andais em espírito e não concubirei a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne e esse se opõe para que não faça o que queres. Mas todavia, seja guiado pelo Espírito de Deus. Então você vê que Jesus ele vem esse rei maravilhoso, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, e ele vem para esse povo, louvado seja Deus. Só que muitos naquela época, eles pensaram e falaram, Jesus, ele cura, ele fala com grande autoridade, eu creio que ele vai ser como Davi e vai vencer Roma para nós. Mas não era esse o propósito. Tanto que quando Jesus estava, depois da multiplicação dos pães, diz que aqueles homens foram e queria fazer ele rei. Só que ele pegou e foi embora. Foi para o monte orar. Porque a guerra era contra Satanás. Antiga serpente que se manifestou ali no Éden. Aonde Jesus ele veio para enfrentar com toda a autoridade de Deus. Ele veio, ele tomou sobre si nossas dores. Ele tomou sobre si nossas enfermidades. Ele veio. E muitos pensando que ele ia vencer a Roma. Mas ele estava
vencendo principado, ele estava vencendo potestade, ele estava vencendo a antiga serpente, ele estava vencendo a Satanás debaixo dos teus pés, louvado seja Deus, para que a igreja de Cristo prevalece, pois está escrito que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Louvado seja Deus. E você vê que Jesus ele foi, louvado seja Deus, cumprindo tudo conforme Deus tinha mandado, porque convia que o Filho do Homem fosse morto, mas ao terceiro dia fosse ressuscitado. E ele foi até o final, ele foi indo, e quando chegou a tua hora, ele orava lá no Monte das Oliveiras, e Jesus clamava. Ele clamava a Deus e dizia: se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feito a minha vontade, mas sim a tua vontade. E Jesus ele foi até o fim. Ele ali na cruz, muitos dizia: mas não é esse que pregava, não é este que curava, não é esse que dava vista ao cego? Como pôde ele morrer? Mas Jesus, ninguém tem poder de tirar a vida de Jesus, mas ele mesmo se entregou, ele mesmo se deu por amor dos teus, por amor daqueles que viria após ele. Onde Jesus falou: nega, pois, o homem a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Porque que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua salvação? O que ele pode dar em troca da tua alma? Pois foi um preço de sangue que foi pago. E Jesus foi até o final. Pedro, que tanto andava com Jesus, o discípulo, naquele monte todos foram embora. Mas ele falou: não estou só, porque o Pai está comigo. E ele foi até o final. Ele foi escarnecido, ele foi zombado, ele foi maltratado, ele foi chicoteado, porque por suas pisaduras nós fomos sarados. Como o cordeiro mudo que vai ao matadouro, ele foi e não abriu a boca para nada. Ele foi até o final, por amor dos teus escolhidos, por amor dos teus que havia se perdido, porque ele é o bom pastor, e o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. E quando Jesus estava indo, você vê que eles entregaram Jesus diante de Pilatos. Pilatos falou: eu tenho poder para te prender e para te soltar. Jesus falou: só tem autoridade que foi dada por meu Pai que está no céu. Porque homem nenhum pode ter autoridade alguma se não for dada por Deus. Porque Deus tem um propósito em cada coisa. E Jesus precisava ser crucificado. E Pilatos temia e tremia. Ele mesmo não queria crucificar o Senhor da glória. Ele não queria. Ele falou: está aí teu rei, faça o que vocês acham melhor. Ele lavou as mãos, mostrando: eu não vejo injustiça nesse homem. Mas a palavra precisava se cumprir. Porque a palavra de Deus fala: passará o céu, passará a terra, mas as palavras do Senhor há de se cumprir. Toda a palavra de Deus tem que se cumprir. E toda a palavra de Deus se cumpriu. E a maior guerra foi vencida. O nosso inimigo que se levanta hoje é Satanás. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não. E a arma das nossas milícias não são carnais. Porque diz: para nós se revestir de toda a armadura de Deus, para que possa existir os dias maus. Porque nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Louvado seja Deus, porque a maior guerra Jesus venceu.
Jesus aniquilou a Satanás, Jesus venceu a Satanás debaixo dos nossos pés. E Jesus falou: eis que vos dou autoridade para pisar serpente, para pisar escorpiões, e nenhuma obra do maligno nos fará dano algum. Essa guerra que nós enfrentamos, essa guerra contra principado e potestade, o homem tem se preocupado com muitas coisas. O homem tem se preocupado em mudar o mundo, mas é uma geração caída. E Jesus falou: eu não sou desse mundo. Diante de Pilatos, eu não sou desse mundo. Se eu fosse desse mundo, legiões de anjos batalhariam por mim. Mas eu não sou desse mundo. Eu vim buscar os meus que haviam se perdido. Jesus vai dizer: eis que vos foi preparar morada, e virei outra vez para vos buscar. E quando ele orou para o Pai, ele falou da seguinte maneira: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque como do mundo eles não são, como do mundo eu não sou, eles também do mundo não são. Mas eu peço que os guarda, que os livra, porque Deus é aquele que guarda a tua igreja na terra. Deus é o que sustenta a tua igreja na terra, porque brevemente vai se cumprir a rocha sobre os reinos da terra, o reino que não se abalará, o reino que não pode mudar, um reino que nenhum homem na face da terra, nem principado, nem potestade, nada pode impedir o agir de Deus, porque está escrito na palavra do Senhor: quem pode nos separar do amor de Cristo? A fome, a nudez, a perseguição? Nada pode separar do amor de Deus, porque muitos têm se preocupado com muitas coisas. E Jesus falou: não se preocupais nem com a tua vida, porque a vida é passageira, a vida passa, mas se preocupa em buscar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz: não temas o homem que pode matar o corpo e depois não tem o que fazer. Tema antes aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Esse temereis, que só Jesus pode salvar e só Jesus pode condenar ao inferno. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus fala: bem-aventurado é o homem que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa ter direito da árvore da vida. Ficarão todos aqueles que cometem e amam o pecado, que amam a mentira, que amam o engano, que pratica tudo aquilo que não agrada a Deus. Os fornicários, os adultos, os afeminados, todos aqueles que não amam a palavra de Deus, que não amaram, que amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus. É assim a palavra de Deus fala conosco, porque essa palavra é verdadeira, essa palavra é justa, ela vai cumprir cada detalhe da palavra, ela vai se cumprir. O homem tem querido mudar muitas coisas, mas a palavra de Deus vai se cumprir, porque Deus ele fala: não farei coisa alguma antes de revelar aos sábios meus profetas. Deus não fará coisa alguma, e ele tem falado na tua palavra. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Se prepara, povo de Deus, para se encontrar com o Senhor. Se prepara, povo de Deus. Se prepara para se encontrar com o Senhor. Não sabemos o que há de vir pela frente. Uma coisa é certa: a palavra de Deus fala que os dias são maus. E nós não somos dessa terra, somos peregrinos nessa terra. A palavra de Deus vai dizer que nada trouxemos para essa vida e é manifesto que nada podemos levar. E Jesus ele vem, ele é a luz do mundo. Quem segue não anda em trevas, mas terá a luz e a vida eterna. Essa é a luz que é o nosso Senhor. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a vida. Louvado seja Deus, que venham buscar os que haviam se perdido. Deus mostrou para a humanidade que não há homem nenhum que possa fazer,
homem nenhum que seja bom, pois todo homem é mau diante dos olhos de Deus. Mas é a misericórdia de Deus que alcança o homem e a mulher. É a misericórdia onde há arrependimento. E Deus está dando oportunidade para o homem se arrepender, porque amanhã pode ser tarde. Como Jesus falou, arrependeis vós, pois é chegado o reino de Deus. Vinde a mim, todos estáis cansados, oprimidos, te aliviarei. Esse é o Rei da Glória, dando oportunidade para o homem se arrepender. Porque ou nós seguimos Jesus, que é a luz do mundo, ou nós escolhemos as trevas. Não adianta o homem querer mudar aquilo que já está predestinado, aquilo que já está falado e selado pelo Rei da Glória, que tem a salvação para nossas almas. E Ele tem chamado. Quantos têm sido chamados? Quantos têm voltado para trás, para o Egito, por não ter aguentado as aflições, não ter aguentado as pelejas? Mas o Senhor diz na tua palavra que não vem provação, tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixa tentar além do que podeis, antes que a tentação dá o escape para que possa suportar. Então entenda isso, aquilo que é necessário para a nossa peregrinação, nosso Deus vai nos dar. Mas entenda isso, o povo de Deus, Ele não fala de um nem dois, não, Ele fala o povo de Deus nessa terra, o remanescente. Porque todo aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Vós que sois de Cristo, buscais as coisas que são de Cristo. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos sustenta. Esse é o nosso Deus que não desampara. Mas não tem outro meio, porque o caminho é estreito e a porta é estreita. Larga e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porém, o caminho de Deus é um caminho apertado e poucos se encontram. E quantos têm amado mais a glória do homem do que a glória de Deus? Jesus mesmo falou na tua palavra, não vos conformeis com esse mundo. Em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse mundo, mas sedes renovado, sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade e agradável de Deus. Então, louvado seja Deus, nós sabemos que sempre a vontade de Deus é melhor nas nossas vidas. Louvado seja Deus, e nosso Deus, Ele mostra para nós que nós devemos perder para ganhar. Entenda isso. Moisés era filho da filha de Faraó. Ele deixou de ser príncipe do Egito para ser maltratado por um pouco de tempo com o povo de Deus, do que ter se alegrado com o tesouro passageiro do Egito. Preferiu andar em deserto, habitar em tendas, mas alcançar coisas melhores. Então quer dizer para você, não perca o que Deus tem para você. Jesus fala, louvado seja Deus, leva a tua cruz e siga, porque brevemente tu trocará para uma coroa de glória. E não podemos largar a cruz, sempre pedindo para Deus misericórdia, Senhor, me dá força, para que eu possa ir até o fim, sabendo que eu preciso seguir até o fim. Até o fim, nós precisamos seguir. E Moisés, ele foi até o fim. Muitos foram até o fim, porque Jesus é aquele que chama. E Jesus, ele falou, Ele é a luz do mundo. Todo aquele que vem antes dele é ladrão, salteador, mercenário, enganador. Mas Jesus é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida por você. E só Ele é a luz. Não tem outra luz nessa terra a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra porta a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro caminho a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é a porta. Aquele que pula o curral é ladrão. Ele é mercenário, ladrão, salteador. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, ele te chama para o arrependimento,
para se arrepender a cada dia e buscar o Senhor, esperando a vinda do Senhor, porque diz a palavra, ainda que seja tardio, ainda que pareça que demora, mas Jesus voltará e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, o Senhor não tem prazer naquele que recua, mas naquele que permanece. Pois todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do céu. Então siga em frente, porque Pedro falou para Jesus, nós temos largado tudo para te seguir, o que nós ganharemos? Jesus falou, ganhará 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Jesus tem grandes coisas para os dele. O importante de tudo é a nossa vida, a vida eterna que Jesus tem para nós. Mas precisamos seguir o Senhor, não podemos parar. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas olha somente para o Senhor, o teu Deus que te anima, o teu Deus que te dá força e diz, não temas, pois eu sou contigo. Se tu passares pelas águas, não vai se afogar. Se tu passares pelo fogo, não vai se queimar. Entenda isso, quem te sustenta é Deus, quem te fortalece é Deus, Ele é a rocha. Como aquele homem que edificou a casa na rocha, veio um vento, a tempestade, porém não derrubou aquela casa, porque está firmado na rocha. A rocha que destrói os reinos. A rocha que aquele que edifica a casa nessa rocha nunca perecerá, mas permanecerá para sempre. E vida eterna. O homem luta por tão pouco, esquecendo que Deus tem coisas tão grandes para nós. Louvado seja Deus para aqueles que amam o Senhor de todo o coração. Pois o Senhor diz, amais o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento. Esse é o Deus, e é tudo através da fé. Abraão, pai da fé, largou tudo e também seguiu o Senhor. Então creia no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que aproximam do Senhor têm que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Entenda isso, que o homem é uma geração caída, mas as misericórdias do Senhor é a causa de nós não ser consumidos. Então que o povo de Deus venha seguir esse Deus, venha permanecer na presença do Senhor, porque passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor há de se cumprir. Há de se cumprir tudo. Jesus falou, haveria fomes, pestes, terremotos, em vários lugares, nós estamos vendo a palavra se cumprir. Muitas coisas estão se cumprindo e vai continuar se cumprindo ainda. Jesus falou, não tem como voltar a palavra do Senhor vazia. Ele falou, vai se cumprir. Tudo aquilo que Jesus falou vai se cumprir. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, quando ela vai, ela não volta vazia, mas ela produz o resultado para aquilo que foi enviado. Se Deus falou, está falado, não tem como o homem mudar, não tem como revogar a vontade de Deus. E uma coisa é certa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entenda isso, ó escolhido de Deus, os escolhidos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o teu propósito, segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus que nos anima. Esse é o nosso Deus que nos dá força. Esse é o nosso Deus que nos alegra. Entenda isso e permanece na presença do Senhor. Não aceita os manjares do adversário. Não aceita os pratos de lentilha. Não aceita como o próprio inimigo foi até Jesus e falou, eu tenho tudo isso para te dar, se prostrar e me adorar. Ele falou, adorar somente teu Deus, e só a Ele servirá. Apartai de mim, Satanás. Repreende esse mal. Repreende esse sentimento a contrário, essa cobiça, a ganância, essa avareza. Repreende isso em nome de Jesus Cristo e segue o Senhor. Repreende e segue ao Senhor. Porque Jesus falou, também para o adversário, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos dessa palavra viva. Louvado seja Deus. E ele tentou mais vezes. Falou, se tu és o Filho de Deus, lança daí de cima. Mas ele falou, não tentará o Senhor teu Deus. Então siga o teu Deus. Fala não para o pecado. E fala sim para Deus. Pois está escrito na palavra do Senhor, se achegais vós a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Se aproxima de Deus, se achega a Deus, muitas vezes você tem andado distante diante de Deus. Não vou dizer que você tem abandonado a Deus, não, mas você está distante, você está longe de Deus. Deus está chamando você para voltar de onde tu saiu, para voltar para a presença de Deus e adorar o Senhor,
de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, voltar para o Senhor. Fazer como aquele homem que subia no templo e batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele foi achado justificado diante de Deus. Então vem para esse rei, esse sim é o rei verdadeiro. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que ele, sendo Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo. E se achando na forma de servo, se humilhou. Se humilhou até a morte e morte de cruz. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu e na terra. E toda a língua venha confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é nosso Senhor. Ele é teu rei. Ele é teu pastor. Então, siga em frente. Entenda isso. Não há outro santo. Não há outro. Porque tudo já está preparado. Tudo está preparado. Não há luz a não ser Jesus. Não tem outra luz a não ser Jesus. Por isso que nós lemos, Jesus é a luz do mundo. Não tem outra luz. E Jesus quer que tu siga essa luz, para que você conheça o caminho. A palavra de Deus fala que ela é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Siga esse Deus maravilhoso e não para na caminhada. Louvado seja Deus. Não adianta o homem querer mudar as coisas, porque o que vai prevalecer é a palavra de Deus. E tudo vai se cumprir. O que está escrito em Apocalipse: eis que o fim vem. Eis que o fim vem nos quatro cantos dessa terra. Se prepara, o povo de Deus. Não deixa faltar o azeite na tua lamparina. Se prepara para os dias maus, porque os dias maus estão vindo. Aquele que está de pé, vigiais para que não caia. Louvado-se a Deus e permanece firme. Em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs que ouviu essa palavra. Vamos permanecer. Vamos seguir o Rei da Glória, porque Ele é fiel para nos dar a vitória. Em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe todos. Um abraço do seu amigo, pastor Júlio Ferreira. Fica com Deus e Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.